Bom dia, irmãos. Paz e graça do Senhor Jesus. Que bom ver a igreja assim, com muita gente, mas não pelo número de pessoas, pela vontade das pessoas que o Espírito Santo está colocando de vir para ouvir a palavra de Deus. Irmãos, isso é impagável. Poder se alimentar do que Deus preparou para nós nesse dia. Isso é impagável. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo ali no capítulo 7. Nós vamos dividir esse capítulo em doses menores. Eu acredito que com isso nós vamos conseguir manter sempre a atenção dos irmãos e também alimentar-nos mais detalhadamente, como o nosso pastor falou aqui, né? Quando nós fazemos a leitura da Bíblia, nós temos que perguntar o que ela quer nos dizer, não é mesmo? Eu vou ler então a palavra de Deus no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 9, e os irmãos, por gentileza, de forma reverente, atenciosamente, vão ouvir e clamar ao Espírito de Deus que trabalhe na mente de cada um para que Ele nos fale o que Ele quer nos falar hoje, nessa manhã. Assim diz a inerrante palavra de Deus. Sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi. A Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agita as árvores do bosque com o vento. Disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com o teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. E diz-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa desses dois tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá e amedrontemo-lo e o conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se o não crerdes, certamente não permanecereis. Deus Todo-Poderoso, tua palavra foi exposta, esse pequeno pedaço, Senhor, para que teu povo possa avaliar o comportamento que tem tido e que terá. Tenha misericórdia de nós, porque somos pecadores, mas pela tua misericórdia um dia o Senhor nos chamou, e antes da fundação do mundo o Senhor nos elegeu. E nesse dia que o Senhor nos chamou, nos resgatou, foi um dia maravilhoso nas nossas vidas, porque a partir daí nós tivemos a grande oportunidade de, no Senhor, sermos luz e sal aonde quer que nós estejamos. Mais uma vez eu te peço misericórdia para o pregador, para o teu povo, para que sejamos apenas boca e ouvidos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos fazer essa introdução falando um pouco do livro que nós estamos pregando sobre ele, né? O livro de Isaías, o mais interessante que a gente pode ver é que o contexto de Isaías não difere muito do contexto de hoje, não.
não difere muito do contexto do Brasil, não difere muito do contexto de Belo Horizonte, e não difere muito do contexto da Igreja Presbiteriana da Pampulha. Isaías, no capítulo 6, ele é comissionado por Deus a levar a palavra de Deus a um povo que não ia ouvir, a um povo que não ia se converter. Interessante pensar que, mesmo assim, Isaías foi. E nós podemos ver, do capítulo 1 ao capítulo 5 de Isaías, que ele foi e ele não usou de meias palavras. Ele pregou o que se devia pregar a um povo pecador. Sabe, irmãos, essa palavra aqui, que agora está na mão de vocês também, ela não é para infiéis, ela não é para incrédulos, ela é para aqueles que foram resgatados por Deus, porque só aqueles que foram resgatados por Deus têm o habitar do Espírito Santo em si, e por causa do Espírito são lembrados e são admoestados a agir de forma diferente. Você já viu que quando você tem medo, quando você peca, quando você erra, seu coração entristece? Se não entristece, tem problema. Se não entristece, tem problema. Então, o livro de Isaías, que foi escrito numa época de apostasia da nação israelita, da nação de Judá especificamente, um livro que foi colocado para que o povo soubesse de todas as suas mazelas, mas também um livro que foi colocado para que o povo soubesse que existe esperança. Vocês vão ver, se começarem a estudar Isaías, se começarem a ler o livro de Isaías, que Isaías vai mesclando o pecado, falando do pecado, chamando atenção pelo pecado, chicoteando por causa do pecado, e depois ele traz uma dose cavalar de Cristo Jesus. E ele vai em todo o seu livro trazendo isso, uma hora falando do pecado, uma hora falando da destruição, uma hora falando de guerra, mas sempre falando da esperança para o remanescente fiel, sempre mostrando ao remanescente fiel que existe e que vai existir, naquela época que iria existir uma esperança. E hoje nós olhamos para trás, Isaías olhava para frente, nós olhamos para trás e vemos que a esperança veio, e a esperança é Cristo Jesus. Isaías pregou para um povo que se denominava povo de Deus. E nós lemos aqui na liturgia, nem todos que eram de Israel eram filhos de Deus. Nem todos. Sabe o que acontece, irmãos? Quando você se distancia de Deus, você se enfraquece. E o seu espírito, o espírito humano, se você se distancia, se você, crente, entristece o Espírito Santo, o seu espírito humano não que ele domina sobre o espírito, mas o espírito te entrega as suas próprias concupiscências. Mesmo ali com você, caminhando com você, sofrendo por ver aquela sua desgraça, aquela sua derrota, ele te entrega as suas próprias concupiscências, porque é interessante que você se arrependa, que você busque o Espírito de Deus e não se deixe dominar pelo espírito de suas próprias convicções. Então, quando você se afasta, quando você se distancia de Deus, o seu espírito humano é submetido às suas próprias vontades e não à vontade de Deus. Isaías vem e traz essa primeira parte, esse primeiro bocado para nós e diz: sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela.
Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acás e o coração de seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Nos dias de Acás, por que Isaías colocaria, sucedeu nos dias de Acás? Nós sabemos que Isaías, ele pregou a palavra ao povo e foi chamado no ano da morte do rei Azarias e pregou até Ezequias e diz que Josafá esqueci o nome do rei que cortou, colocou Isaías dentro de um toco, que a tradição diz que Acabe. Obrigado. Então, sucedeu nos dias de Acás. Sabe o que estava acontecendo com Acás? Acás era um maldito. Acás, filho de Jotão, Jotão era filho de Uzias. Uzias, o amigo de Isaías que morreu. Isaías vai para o templo desesperado, no ano da morte dele, desesperado. O que será de Israel? Né? Vem Jotão, filho de Uzias, que serve ao Senhor e gera um maldito chamado Acás. Acás conhecia da palavra de Deus. Acás foi criado por pais crentes. Avô crente. E o que Acás faz? Acás abandona Deus, desobedece, se rebela contra Deus, entrega seus filhos para serem queimados a Moloque. Se debruça em altares que não eram do Deus dos exércitos. Retira o altar de Deus do lugar onde Deus determinou que ficasse e o coloca ao lado de um altar profano. Acás fazia isso. Você tem feito isso na sua vida ou não? Aonde está o altar de Deus na sua vida? É você, porque não é em você que ele habita. E você se retira do local santo, que é a presença do Senhor, e se coloca no local profano, que é o mundo. Isso acontece na sua vida? Isso estava acontecendo nos dias de Acás, com o rei Acás, com Israel, mais especificamente aqui com Judá e Jerusalém. Nos dias de Acás, provavelmente 734 a.C., nos dias de Acás, juntou-se a Síria, não a Síria, né? E Efraim. E quem era Efraim? Efraim é Israel. Lembra na bênção de Jacó sobre os filhos de José? Que o mais novo, ele troca os braços e abençoa, dá o nome a Efraim. Efraim recebeu o direito de se chamar Israel. E José até, não, meu pai, não, eu sei o que eu estou fazendo. E Efraim se levanta contra o seu irmão, os seus irmãos, né? A tribo de Judá. E ele se alia com o ímpio para destruir seus irmãos. Meus irmãos, vamos abrir ali em 2 Crônicas 28. Segunda Crônicas 28, por favor. Nós vamos aqui ver em 2 Crônicas 28 o que peca e o que esse rei Rezim fez com o povo de Israel. Ali, a partir do versículo 5, se vocês forem olhar, pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos dos reis dos sírios, dos quais os derrotaram e levaram deles um cativeiro uma grande multidão, e os trouxeram a Damasco. Também foram entregues nas mãos do rei de Israel, o que lhes infligiu grande derrota.
porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá, num só dia, 120.000, todos homens. Por que eu quero colocar isso aqui? Efraim e Israel se levanta contra o seu irmão, e num só dia, mata 120.000 guerreiros. O rei da Síria leva cativo muitos homens e muitas mulheres. Mas a palavra nos diz claramente: não prevaleceram. Chegaram, castigaram, machucaram, entristeceram, mas não prevaleceu. E isso acontece com você e comigo hoje aqui, meu irmão. Você é machucado, você é fustigado, você é entristecido, mas o mundo não vai prevalecer, porque a palavra de Deus é clara: não prevaleceram. Ninguém pode prevalecer contra a casa de Davi. Ninguém pode prevalecer contra Cristo Jesus. E nós lemos hoje aqui na liturgia: quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode te separar? Tristeza? Medo? Aflição? Altura? Não prevaleceram e não vão prevalecer, porque nós somos os verdadeiros descendentes de Abraão. Nós somos de Cristo. Nós não falamos de boca para fora que somos cristãos. Hoje na escola dominical foi ensinado o que é ser cristão. Nós somos verdadeiramente os que carregam o Espírito Santo. E ninguém pode se levantar contra nós. Mas nós temos que entender que a nossa guerra não é contra a carne, nem é contra o sangue. Então você vai sofrer, você vai passar dificuldade, você vai ter problemas, mas você não vai ser derrotado. Por que você não vai ser derrotado? Por causa das suas forças? Não. Porque Cristo te prometeu que te daria vitória. Mas só o que acontece com quem está fora, com quem está longe de Deus, é o que aconteceu com Acás. Né? Olha o que está escrito aqui. Então ficou a Síria, aí deu-se um aviso à casa de Davi. Preste atenção. Deus aqui não está falando, Isaías aqui não está falando que deu-se aviso a Acás. Deu-se um aviso à casa de Davi. E por que se deu um aviso à casa de Davi? Porque Deus prometeu que o trono de Davi permaneceria. Né? Então falou assim: olha, a Síria, ela aliou e vai subir de novo. Efraim vai subir de novo para te atacar. Já tinha feito um estrago em Israel, já tinha levado prisioneiros, já tinha machucado demais. E o que aconteceu? O que aconteceu com aquele que deveria estar seguro no Senhor Jesus, mas não estava? O que aconteceu? Ficou agitado. Seu coração bateu como bate os ventos nas árvores. Porque sabia que aquele exército que viria era um exército maior. Sabia. E sabia que seria destruído. O que acontece com você quando você recebe uma má notícia? Você age como Acás? Ou você confia no Senhor? Não tem um livro, como diz o nosso pastor, um livro de capa preta, que fala: os que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas hão de ter, voarão como águias, correrão sem se cansar. Acás ficou com o coração agitado. Por que Deus fala para Acás, avisa Acás? Porque ele amava Acás, porque ele era apaixonado por Acás? Não, porque ele amava Davi. E ele havia prometido a Davi que ninguém tiraria o trono dele. E esses dois filhos do demônio estavam querendo substituir no trono de Davi e colocar ali um ímpio. A palavra diz que o nome dele era Tabeal. Eles queriam colocar Tabeal. Uma coisa que nós temos certeza é que Tabeal não era da tribo de Davi e não era um escolhido de Deus, porque estava aliado com Efraim
e aliado com a Síria. E se você está, meu irmão, minha irmã, aliada com o mundo, pode ter certeza que o trono no seu coração não é de Deus, não é do Espírito Santo. Mas você pode ter a plena convicção que se você estiver com Cristo Jesus e sendo a habitação do Espírito Santo de Deus, por mais que você seja atribulado ou atribulada, você vai sair lá na frente, ileso. Ileso. Acás estava aterrorizado. Ele estava com medo de ser deposto. Mas nós não temos medo. Você tem medo, meu irmão? Você pode ser deposto? Você pode ser deposta de onde você está? Claro que não. A palavra de Deus fala que você foi eleita antes da fundação do mundo, e que por mais que você caia, por mais que você ande, não falando para que você caia, por mais que você ande, você sempre vai ser levantada por Cristo Jesus, ou levantado por Cristo Jesus. Isso é garantia, irmãos. Irmãos, vamos lembrar de uma coisa que eu acabei de falar aqui? O distanciamento de Deus enfraquece o espírito humano e leva o homem a se firmar em suas próprias convicções. Você já viu que quando você está querendo fazer alguma coisa que o seu coração está mandando, e você vai, faz, e cai numa esparrela enorme, aí você sofre, aí o rebelde, o que é que ele faz? Não, eu vou continuar. O servo de Deus, o que é que ele faz? Eu vou voltar. Não é assim que o filho pródigo fez? Eu estou aqui comendo o quê? Alfarropas, comida de porco. Eu vou voltar para a casa do meu pai, porque é lá na casa do meu pai que eu tenho boa alimentação. E por que eu falei agora no início da pregação que eu estava feliz de ver tantos rostos lindos, maravilhosos aqui na igreja? Porque é aqui que nós temos boa alimentação, porque é aqui que nós vamos ser energizados, não a energia física, material, mas não é nem a energia, a palavra correta não é essa, é a presença de Deus na nossa vida, no nosso coração, nos ajudando a caminhar vivamente em um mundo morto. Por isso, nós temos um livrador, Cristo Jesus. Cristo, livramento de Deus para a sua igreja. Disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. E diz-lhe: acautela-te, aquieta-te, não temas, e nem se desanime o teu coração por causa desses 2 tocos de tições fumegantes. Qual é o seu tição fumegante que está te apavorando? Covid? Falta de dinheiro? Está correndo o risco de ser mandado embora? O que está acontecendo com você? São 2 tições. Não vale nada. Um sopro apaga eles. Um sopro. Não é nem um fogaréu na floresta, são 2 tições, 2 tocos, desse tamanhozinho, queimando, soltando as fumacinhas que não vai nem engasgar, nem trazer falta de respiração para ninguém. E Acás estava com medo desses 2. Sai, Isaías, vai lá, vai com teu filho, que representa que o remanescente vai ficar. Vai com teu filho, que representa, o nome dele que representa, que vão voltar. Vai com teu filho, que representa que Cristo vai vir. E nós vamos ver isso na sequência desse mesmo capítulo. Vai lá, conta para a casa de Davi, conta para a igreja, porque a casa é um miserável pecador. Conta para a igreja. Por isso que nós clamamos, por isso que nós chamamos, por isso que a palavra de Deus chama você, chama a mim, para se reunir aqui. Porque é aqui que as coisas de Deus são contadas para você.
Ou você acha que você vai ter as coisas de Deus contadas para você à frente de uma TV, na rua, no seu trabalho, ou no momento de oração silenciosa? É óbvio que Deus vai estar com você em todos esses lugares, mas Ele não vai derramar as bênçãos dele sobre nenhum daqueles que se recusam a vir aqui. Nenhum. Não estou dizendo aqui que não são salvos, que não são eleitos, estou dizendo aqui que estão se privando do bom alimento de Deus todos os dias que não vêm. Vai lá, Isaías. Continuando, né? Acautela-te, aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa desses 2 tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim. Não tema, fica preocupado com a ira de Rezim, não, que resolveu fazer-te mal, bem como Efraim, o seu irmão, filho de Ramalias. Olha o desprezo que Deus dá a Peca. Sabe por quê? Peca matou um outro rei. Ele fez uma armadilha. O filho de Remalias, que era um dos principais oficiais do rei que reinava sobre Israel, ele planejou uma armadilha e matou o rei que estava anterior a ele. Subamos, eles vão falar, subamos contra Judá e amedrontemo-lo e conquistemos para nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Deus manda Isaías até Acás, um maldito pecador. Deus manda avisar o que está para acontecer. Deus fala que aquilo que eles estão intentando contra Judá não vai ocorrer. Mas Acás se recusa a aceitar essa palavra, sabia? Nós vamos ver um pouco mais à frente. Acás pensa que o seu braço é mais poderoso. Sabe o que ele estava fazendo na hora que Isaías foi conversar com ele? Ele estava desviando. Ele estava no aqueduto superior, buscando desviar a água para dentro de túneis e cobrir aquela parte do aqueduto com terra, e aquela água ela passaria só nos subterrâneos e o inimigo não teria acesso àquela água, e a cidade de Jerusalém ela teria pleno acesso à água. Então ele estava fazendo um trabalho que era interessante de fazer, que um bom guerreiro tinha que fazer, que um bom estrategista tinha que pensar, mas só que o estrategista que não ouve a voz de Deus é estrategista de nada. Porque quem é que é todo-poderoso? Quem é dono de todos os pensamentos, que conhece todos os pensamentos? Quem é que sabe de todas as coisas e está em todos os lugares? Cristo Jesus, Senhor e Salvador das nossas vidas, da minha e da sua vida. Cristo me amou. Não foi isso que nós cantamos aqui? E me livrou. O imenso amor dele me transformou. Não foi isso que nós cantamos aqui? Não foi isso que nós falamos aqui? E Acás não quis ouvir. Acás apenas sabia, conhecia, mas não praticava. Mas Deus manda avisar a casa de Davi. Embora esse Acás fosse um maldito, o Senhor não tinha intenção e nem permitiria que a dinastia de Davi fosse extinta. Vamos ver Gênesis 49, 10, que diz lá em Gênesis 49, 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. Até que Cristo venha.
quem vai governar é a casa de Davi, é a tribo de Judá, de qual Davi é descendente. Se nós olharmos também aqui em 2 Samuel 7, nós olharmos aqui 2 Samuel 7, versículo 3 a 7, está escrito o seguinte: disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e diz ao meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para a minha habitação, porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: porque não me edificais uma casa de cetro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel, e fui contigo por onde quer que andastes. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo e para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade os afligirão como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízo sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Esse edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Aqui está falando de Salomão, mas também está falando de Cristo Jesus. E Deus prometeu a Davi em vida, tanto é que na sequência desses versos, Davi se alegra tanto que fala: quem sou eu, ó Senhor, para que possa fazer isso para a minha família? É você. Somos nós que somos habitados pelo Espírito, que Deus promete essas coisas. Deus nos promete o seu reino. Deus fala que nós não precisamos andar de cabeças baixas, que nós não precisamos ter medo. É óbvio que temer nesse mundo físico que existe aí é prudente, porque você vai ser mais cuidadoso. Aquele que fala que não tem medo, ele deixa de ser cuidadoso. Mas nós estamos falando de uma coisa muito maior, muito mais transcendente. Nós estamos falando do reino de Deus. Ele nos prometeu. Ele já que hoje somos nós, mas quando Ele voltar, a terra toda transformada será nossa. E não haverá mais velhice. Não foi isso que foi lido aqui hoje, Henrique? Nem velhice, nem lágrimas. Não haverá mais essas coisas. Interessante, né, irmãos? Que Deus manda Isaías dar um nome ao filho dele para garantir que ele e os filhos deles fossem sinais de esperança. Olha o que está escrito em Isaías 8:18. Isaías 8:18. Olha o que Isaías diz: eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Quem são vocês? Quem somos nós? Não é semelhante, não? Não é a mesma coisa, não? Olha que coisa maravilhosa. Eis-me aqui. Já pensou? Porque Deus trabalha com famílias, meus irmãos. Já pensou o prazer que você tem de chegar e falar que eis-me aqui, Senhor, com os meus filhos, para a esperança desse Brasil destruído. Não vou me somar a pessoas que
que não cumprem da tua palavra, Senhor. Eu vou me somar à igreja do Senhor, e vou caminhar nesse mundo terrível, nesse lugar difícil, para a esperança do Brasil. Essa é a igreja. Se nós não tivermos essa consciência de igreja, o que adianta? Para que nós estamos aqui? E quando da ameaça da Assíria que nós vamos ver à frente, Deus dá um outro filho a Isaías, que se coloca um outro nome, que representa que a Assíria não também sucederá. Meus irmãos, 2 tocos de tições estavam amedrontando Acaz. O que está te amedrontando? Mentira? Engano? Eu tenho plena convicção que nós podemos estar andando alegres na presença de Cristo, sem medo, porque é céu aqui, se nós estivermos em Cristo Jesus. Acaz devia estar no inferno, e muitos que se dizem filhos de Deus, que se dizem pertencerem ao povo de Deus, devem provavelmente estar vivendo em um inferno. Mas nós não. Nós que somos verdadeiramente filhos de Deus. Não foi isso que foi pregado hoje na escola dominical de manhã? Nós somos reis. Nós estamos submetidos a todas as dificuldades. Mas nós temos Cristo Jesus. Nós confiamos nele. Nós não confiamos no nosso braço. Tenha cuidado, irmão. Aquiete, se acautele. Mas não tenha medo. Sabe por quê? Porque você é amado de Deus. Ele morreu por você. Ele deu a vida dele, foi por você. Ele verteu o sangue na cruz dele por você e por mim. Ele te transformou e Ele está te transformando a cada dia. Você não é como Acaz. Você é inundado pelo Espírito e a cada dia Ele vem para te transformar. A cada gota da palavra de Deus Ele vem para fazer você mais parecido com Ele. Você pode até não imaginar, você pode até às vezes não ver transformação, mas você já viu que coisas que você fazia, de repente você fala assim, meu Deus, não deixa eu nem pensar nisso, não deixa eu nem ver isso, não deixa eu nem passar isso pela minha mente, porque você está sendo transformado, transformada, e você está mudando padrões de pensamento, você está mudando padrões de conduta, você está mudando o jeito que você trata a sua esposa, o jeito que você trata o seu marido, você está mudando. Não é no instalar de dedo, às vezes, para outros é no instalar de dedo, mas Deus está mudando todos aqueles que Ele ama. Ele amava a casa de Davi, e Ele não permitiria que a casa de Davi fosse destruída. Ele ama o habitat do Espírito Santo, que é você, e Ele não permitirá que você seja destruída, porque existe uma promessa. A promessa é que Ele voltará, que os corpos que foram para a terra ressurgirão glorificados, que se encontrarão com espíritos, cada um, e serão completos naquele momento, o prazer do crente, do servo de Cristo. Irmãos, mais uma vez eu quero lembrar para a igreja, o distanciamento de Deus enfraquece o espírito humano e leva o homem a se firmar em suas próprias convicções. Você está distanciado de Deus? Pode ter certeza que você está fraco, está fraca. Não existe força em você. Porque quem é a força? A força é o Espírito Santo de Deus. E se você o entristece, Ele te entrega as concupiscências
e deixa você ir, mas ele não te perde, porque ele te escolheu, por amor a ele mesmo, ele te resgata. Um dia você vai ser resgatado, mas vai vir todo quebrado, todo estrupiado, todo detonado. Sabe o que é isso? E não precisa disso. Não precisa disso. Mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco, Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se o não crerdes que isso vai acontecer, certamente não permanecereis. Efraim será destruído, o mundo será destruído. Você crê nisso? O mundo vai ser destruído, como Samaria foi destruído, como toda essa baboseira que está aí fora falando que são filhos de Deus, mas não seguem nem vivem a palavra de Deus, serão destruídos. Não destruídos no sentido de serem dizimados, acabados, mas lançados no fogo do inferno. Você crê que existe inferno? Você crê que existe céu? Você crê que você vai morar com Cristo Jesus? E que todos aqueles que não creem deixarão de ser seres viventes sobre a terra? E que a terra pertencerá a você, a mim, com o corpo glorificado, restaurada, restabelecida. Sessenta e 65 anos, aproximadamente, à frente dessa pregação de Isaías, a Assíria marchou contra Israel. E lá no livro de Amós, tem uma passagem muito interessante, terminando, viu, irmãos? Tem uma passagem muito interessante que nos diz que os guerreiros da Assíria eram como largatos. Eles subiam paredes. Não tinha muro que os seguravam. E sabe quem mandou a Assíria sobre Israel? Deus. E sabe o que lá em Amós fala também a respeito disso? Que qualquer um daqueles que fugisse, Deus os alcançaria. Seja na profundeza do mar, ou seja no mais alto píncaro, Deus os alcançaria. E se continuassem a fugir, cairia uma espada na mão daqueles que Deus determinou que fossem mortos. Irmãos, não se distancie de Deus. Não se distancie de Deus. Porque o seu espírito vai enfraquecer, sua alma vai enfraquecer, o seu coração vai se tornar ardiloso e vai levar você para um buraco que vai chamar sempre um outro buraco. Vamos aplicar isso aqui, irmãos? O que você deve entender como igreja dessa pregação que foi colocada aqui? Você deve entender que a verdadeira conversão é para você olhar para você e avaliar você, que a verdadeira conversão só se apresenta a você quando você se submete à autoridade de Deus. Você quebra galinho? Não combinei com você não, viu? Já estava tudo aqui. Você quebra galho? Você resolve a coisa meia boca? Você pode até vir se arrepender e ocorrer um milagre na sua vida. Então você deve entender que se você for um convertido, você está submisso à autoridade de Deus. Então quando Deus, com a sua palavra, chegar até você, você não vai fazer como a Cássia. Você vai crer e vai cumprir o que a palavra te manda cumprir. E concluindo, irmãos, Isaías, a palavra de Deus no todo, mas aqui especificamente em Isaías, ela nos alerta que devemos estar atento em não sermos desobedientes e rebeldes. Todos os reis, Ricardo falou sobre os reis hoje, todos os reis que pecaram, que foram rebeldes e desobedientes.
para que não nos venha a suceder o que ocorreu com os que começaram bem, contudo, terminaram de uma forma muito trágica. Sabe qual que é a forma que eles terminaram? Afastem-se de mim, raça de víboras. Eu não vos conheço. Vamos orar? A igreja pode se colocar de pé, por favor?